Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai fazer aí um vídeo de um pedido de uma inscrita nossa que pediu o CPTI, né, que é um fundo inclusive que eu gosto bastante, já tem um tempo que eu acompanho ele e eu acho que vale muito a pena o estudo mesmo, né? Então se você gosta aí de FII Infras, com certeza vale a pena você começar pelos maiores, né? Isso faz sentido nos FIIs, nos FIAGROS e também nos FII Infras. Mas antes de começar a falar dele, claro, deixe seu like, se inscreva no canal e entre no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, perfeito? Taxa de administração 1%, né? A gente vê que os FII Infras, pessoal, de forma geral, as taxas de administração deles não são tão caras quanto os FIAGROS, né? Uma coisa que a gente critica bastante aqui no canal são as taxas lá dos FIAGROS. Em relação ao valor do mercado, 98, patrimonial 97, então a gente vê que tem um pequeno ágio e a última distribuição de R$1. Lembrando que os FII Infras ali, né, muitas das vezes eles vão ter uma distribuição não tão linear assim. Ele até mostra aqui, né? Então a gente vê em outubro R$1, em setembro R$1,20 e em agosto R$1,50. Média diária bem tranquila, né? Assim, maior do que muitos fundos imobiliários, 1.500.000 quase, né? R$1.400.000, com a quantidade de cotistas aí de 20 mil cotistas. E que ele fala, né, da estrutura, que é um FII Infra, né? Para quem não sabe, a estrutura técnica é isso, né? Você tem um FII Infra aqui, que a gente chama de FII Infra, né? Porque ele investe em cotas de FII Infras que ficam aqui embaixo, e eles investem em debêntures. Eu explico nos nossos vídeos isso sempre, né? Mas é só uma característica legal, técnica mesmo, para você entender, né? Quando você vê lá FII Infra, normalmente a gente fala FII Infra mesmo. 47 ativos, marcados a IPCA mais 8,91%, eu acho interessante já, uma duration média ali, né, de 4,69 anos. Lembrando que normalmente os FII Infras eles têm durations mais longas mesmo, né, prazo de durações ali, seus papéis de forma mais longa mesmo, porque a própria estrutura a própria estrutura financeira mesmo, né, de investimentos em infraestrutura, ela é mais longa, né, naturalmente falando, são empreendimentos bem ali complexos, que demandam tempo, etc. e tal. Rating médio ali dos ativos de AA menos, né? Distribuição de dividendos, a gente já falou sobre isso. Resultado caixa líquido aí de 62 centavos e o resultado contábil de 94 centavos. Lembrando ali que eu particularmente acho muito interessante a gente olhar a geração de caixa do fundo, seja FII Infra, FIAGRO ou FIIs, porque no final das contas é o dinheiro que está entrando, né? E aí ele vai ser distribuído para o cotista. E lembrando também que os FIAGROS e os FII Infras não têm obrigação de distribuir mensalmente. Muitos optaram por fazer ou tentar fazer essa distribuição, mas eles não são obrigados, perfeito? Locação a gente já falou também. Quanto mais diversificado, melhor, né? Tem alguns FII Infras aí que não conseguiram ter essa diversificação tão grande ainda não. Esse é um fundo que vai ter uma estratégia de movimento mesmo, de giro, né? A Capitânia gosta disso, CPTR, CPTI, CPTS. Então, né, assim, eles vão tentar fazer esse ganho de capital ali para os 20 mil cotistas, né, que tem aí hoje em dia, 19.781. Em relação a comentários do gestor, né, eles falam daquelas questões muito complicadas que estão acontecendo lá em Israel, na Palestina, né, o Hamas, aquele conflito todo lá, muito, muito complicado mesmo. Eles falam também dos juros do Tesouro americano que foram realmente surpreenderam o mercado, né? Estão muito altos. Eles falam que esses juros são altos, inclusive historicamente, de fato, né? Isso, inclusive, tem uma fuga de capital do Brasil para esses países mais seguros, como os Estados Unidos, quando tem as taxas de juros mais altas lá, e isso impacta no nosso mercado, nossa fluidez, nossa liquidez aqui dos nossos ativos. Aqui ele fala, né, no dia 27, os preços do Brasil retornavam lentamente à normalidade após o choque externo, com dólar aí abaixo de R$5. E juros de 2026 caminhando para 10%. Eu acho que isso aí vai realmente ser uma caminhada de diminuição da taxa de juros no Brasil bem lenta ali, né, diminuindo gradualmente. A gente já viu o Copom se manifestando em relação a isso também, tá bom? Então, né, não espere quedas bruscas, na minha opinião, de taxas de juros. O que pode dar uma surfada ali em ativos que investem em CDI, como os próprios FIAGROS, né? Ou FII Infras que fazem hedge em CDI, né? Como o Juro 11 às vezes e o CDI 11. Eu também vou fazer estudo aqui no canal do CDI 11, o Juro já fiz já. Vamos lá, CPTI. Em outubro, a cota de mercado ajustado de proventos teve uma perda de 1,27. Desde o início, o fundo apresentou uma rentabilidade acumulada de 31% e 36% com o gross up, porque a gente não sabe o que é gross up quando você
faz uma nivelada ali com imposto de renda, né? Então, por exemplo, você vai investir no Tesouro Direto, você tem que pagar imposto de renda, concorda? Então, como os FINFAs eles são isentos no ganho de capital e nos rendimentos, você pode fazer esse gross up, por exemplo, nos rendimentos, e aí você tem ali, né, um aumento de rentabilidade bem expressivo, como a gente está vendo aqui, contra 21% do IDA e IPCA, infra 18% do IMAB. O IMAB é bem, no longo prazo, né, agora ele está perdendo para o CDI, mas ele é bem interessante, tá? E 29% do CDI, ou seja, é um fundo que está entregando rendimento acima do CDI, o que é muito, muito positivo, né? No último mês, houve ali 28,3 bilhões em emissões de debêntures, maior volume desde dezembro de 2022, com volume relevante. O destaque se deu pela baixa absorção das emissões no mercado, sendo necessário que as tesourarias responsáveis pela distribuição absorvessem parte relevante das ofertas. Na visão da equipe de gestão, isso ocorreu devido à maior atratividade do mercado secundário, que movimentou 52 bilhões de reais, sendo 15 bilhões de debêntures incentivadas. Incentivadas ali são as debêntures que têm incentivo do governo, fiscais, né? Com projetos pré-aprovados ali pelo governo, para incentivar mesmo a infraestrutura do Brasil, que precisa de muito mais investimento do que a gente faz hoje, né? Marcando ali um mês com maior liquidez registrada no ano. Olhamos o mercado de forma otimista para os próximos meses, com a nossa visão sendo sustentada pela continuidade dos cortes de juros no mercado local, verdade, né? Porém, entendemos que a curva de juros real já incorporou o cenário de incerteza pela normalização do mercado primário e pela captação líquida dos fundos de infraestrutura, além do elevado carrego da carteira de crédito, né? Muitos FINFRAs ali aproveitaram esse momento de estresse para comprar papéis bem descontados. Aqui em distribuição de proventos é o que eu estava falando com vocês antes, né? Assim, você vê que nos FINFRAs muitas das vezes eles não têm essa linearização. Aqui eles até tentaram, né? Em março, abril, maio, só que aí depois eles foram aumentando e agora eles voltaram para R$1 de rendimentos, né? Mas os FINFRAs normalmente eles vão ter essas variações mesmo. Como a gente pode ver aqui também, né, que em março de 2022 e abril de 2022 ele distribuiu muito rendimento, né, e depois foi voltando ali para casa dos R$1, que é onde eles ficaram, mais ou menos, né, R$1, 90 centavos, por aí vai. Resultado financeiro do fundo, né, assim, a gente vê, né, o quanto é importante a gente realmente bater na tecla da taxa de administração, eu sempre falo isso, porque isso aqui come o resultado do cotista bastante, né? Então esse fundo aqui, por exemplo, ele tem uma taxa de administração que eu não acho tão cara, é claro que dá sempre para melhorar, mas a gente vê outros fundos lá, especialmente os FIAGROS, como a gente critica bastante as taxas, alguns FIIs com taxa de performance também, e aí isso diminui muito a rentabilidade do cotista. Olha só o que eu estava falando sobre ganho de capital. Lembra que eu falei sobre março, abril e maio? Olha só. Aqui o ganho de capital foi realmente a maior parte, né, da distribuição desses 2 e tanto ali, foi aquela pancada para cima. Então, em momentos ali que esse fundo conseguir ter uma certa desenvoltura, né, para conseguir fazer esse giro, né, de papéis e gerar capital, ele vai dar aquela pancada para cima ali, e os cotistas ali com certeza estavam bem felizes aqui nessa época, né? Mas é um fundo interessante que vem tendo uma rentabilidade interessante também. Relação ao segmento, né, eu sempre falo aqui dos riscos dos segmentos de infraestrutura no canal. Rodovias eu acho mais arrojado, né? Assim, é claro que vai ter que olhar casa a casa, vão ter rodovias mais simples, vão ter alguns projetos que já estão em operação, que diminui o risco também, mas de forma geral, rodovia é mais arriscado. Geração ali não é tão seguro quanto transmissão, né? Porque a geração de energia tem toda uma questão de regulamentação, de ESG, de natureza, etc e tal, não é assim, mas ainda assim energia como um todo, distribuição, geração e transmissão, eu acho que é um setor interessante para os FINFAs, que eles têm aproveitado muito, inclusive. Saneamento básico eu acho tranquilo em termos de segurança. Portos é uma tese interessante, né? Inclusive a gente está vendo essa tese aí sendo um pouco mais explorada. Açúcar e álcool, e a gente vê, né, que os FINFAs eles estão ali nessa pegada também de diversificação entre vários setores. A gente tem óleo e gás, transmissão, que eu estava falando com vocês, né, que eu acho que é o filé mignon ali da energia. E telecom eu não gosto tanto, eu acho que tem uma regulamentação ali, competição, enfim, eu não gosto muito não, mas aí é um ponto a ter atenção. De toda forma, esse fundo é um fundo que vai girar muito a carteira mesmo. Exposição por rating, ele tem 20% sem rating, não quer dizer que seja ruim, tá? Só que você tem que confiar no comitê de crédito do fundo. A gente vê uma distribuição entre A, AA aqui, AA+, AAA, enfim. E aí a gente vê, né, que, de forma geral, é um fundo que tem um risco de crédito interessante.
Mas essa parte aqui sem rating não é que seja ruim, tá? Assim, é só porque de fato tem algumas estratégias que você não contrata um avaliador externo para fazer essa avaliação. E aí depois você pode contratar e tudo mais. Só que não é necessariamente ruim, tá? É isso que eu tô querendo explicar. Mas a gente não sabe, né? Assim, com um avaliador externo, isso aí melhora um pouco. Em relação à distribuição do PL, bem tranquilo, né? As maiores posições aqui, 4%, 3,97%, né? 4,20% por aqui. Ou seja, bem interessante, bem diversificado. É um fundo ali que vale super a pena dar uma estudada nele, especialmente. Assim, eu falo para quem está iniciando, mas mesmo para quem está aí há mais tempo no mercado. Eu, particularmente, sou um pouco mais defensivo, então eu gosto bastante de tipo de fundos mais diversificados, tá bom? E aqui, rentabilidade, a gente está falando sobre isso, né? Ele está batendo o CDI aí, é claro que tem alguns momentos que ele vai ficar abaixo do CDI, né? Difícil de bater no Brasil, ainda mais em taxas tão altas como a gente está vendo agora. E por fim, né, ele vai mostrando aqui os ativos e tudo mais. É um fundo bem interessante, a Capitânia ali, ela faz um trabalho de giro bem interessante, que vale a pena acompanhar, né? Vale a pena acompanhar aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, entra no grupo do Telegram e pede seu fundo aqui embaixo. Inclusive, esse foi um pedido de uma inscrita nossa que pediu para fazer ali um estudo CPTI e pedido ali, né? E entregue, beleza? Até o próximo vídeo. Abração.